Olá, queridos intercessores, paz seja convosco. Vamos dar início ao curso de capacitação de intercessores da Igreja do Evangelho Quadrangular da região 686. O roteiro deste curso vai ser o livro de combate espiritual do Projeto AMAI, que é o projeto da Secretaria-Geral de Missões, Amando o Mundo através da Intercessão. Vai ser o livro 2 que nós vamos ter como base roteiro, apenas o roteiro. Vamos então orando para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia, Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que vai ser dito aqui, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade, Senhor. Nós chamamos o Teu Espírito para falar aos nossos corações. Neste momento que estaremos falando um pouco mais daquilo que ocorre, Senhor amado, com todo aquele que se dispõe a buscar a Tua face, Deus. Deus querido, em nome de Jesus, toma conta, Senhor, e faz aquilo que está no Teu coração, Pai. Que esse curso seja, Senhor, para edificação, Senhor, para a glória do Teu nome. Primeiro capítulo que vamos ver neste tempo é a respeito do fato de que nós estamos em guerra. A nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, no livro de Efésios, nos adverte claramente que nós estamos em guerra. Nós temos uma guerra, e a nossa guerra, ela é espiritual. São poderes, são autoridades, são dominadores deste mundo que está em trevas. O mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor nos diz. E nós estamos numa guerra, numa permanente guerra. Todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual, que há uma guerra incessante entre trevas e luz. Todos nós estamos inseridos nesta batalha. Ao recebermos a salvação, através do senhorio de Jesus Cristo, nós ganhamos um adversário. Essa guerra, ela existe, ela é mais real do que as coisas que nós podemos enxergar. Há uma batalha incessante entre o reino das trevas e o reino da luz. Há um governo trevas que atua para nos afastar de Deus. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, entendemos a obra da cruz, que nós vamos estar falando mais ao longo deste curso, quando nós recebemos a salvação, somos salvos e elegemos o Senhor como nosso pastor, como nosso Senhor, como aquele que governa as nossas vidas. Então nós passamos a ter um adversário. E esse adversário nunca vai ser uma pessoa. Esse adversário é espiritual. Nós temos que entender que a nossa guerra, ela é espiritual, ela não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, como nós vimos lá no primeiro momento. A nossa luta, ela não é contra pessoas. O nosso adversário não são as pessoas. Nós não podemos confundir isso, também nós vamos ver mais adiante. No momento é importante que nós entendamos que esse adversário, ele é espiritual. E se nós tomamos uma posição ou não, nós estamos em guerra. Se nós estamos posicionados ou não, nós não estamos escapando dessa guerra. Em hipótese alguma, em todo momento, nós estamos numa guerra. Mesmo que a gente não saiba, se nós temos consciência da guerra, nós temos consciência de que nós caminhamos em uma guerra, então nós caminhamos em vitória. Se nós temos consciência dessa guerra, mas muitas pessoas estão nessa guerra sem terem consciência desta guerra. Então, se essas pessoas não têm consciência da guerra, elas são prisioneiras, elas são escravas. Mas aquele que tem consciência daquilo que nós vamos ver aqui, por isso é tão importante que nós estejamos nos aprofundando para entender o que é essa guerra, como funciona, como se move essa guerra, porque ela é invisível. Os efeitos dela são visíveis, mas o nosso inimigo, ele não são pessoas, são circunstâncias geradas pela ação das trevas na nossa vida. Nós vamos conseguir entender melhor um pouco desta guerra, mas no momento é importante nós entendermos que nós estamos numa guerra.
E se nós temos consciência dessa guerra, nós vamos nos preparar e caminhar em vitória. Mas se nós não temos consciência da guerra, nós nos tornamos prisioneiros. Então, isso é muito importante que nós tenhamos claro, que é importante nós termos consciência da guerra, para que nós não sejamos prisioneiros nesta guerra, mas que nós caminhemos em vitória. Então, por isso esse curso, eu faço essa introdução, né? Porque esse curso é tão importante, porque nós vamos entender um pouco mais dessa guerra e como é que nós podemos nos mover para ganharmos, para sermos vitoriosos nesta guerra, para crescermos, né? Porque nós temos uma guerra e esta guerra, quem nos dá a estratégia da guerra é Deus. Quem abre os nossos olhos, quem nos dá entendimento é Deus. Então, a estratégia da guerra, ela é dada por Deus. E nós vamos ver isso ao longo deste curso. No momento é importante só que nós tenhamos claro, né? Que nós precisamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos entender que nós não temos o conhecimento de tudo que acontece no mundo espiritual, mas o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso amado, o Espírito Santo nos dirige. Então nós precisamos buscar direção em Deus para podermos vencer esta guerra. E nós precisamos também identificar o nosso inimigo. A palavra de Deus, ela é clara dizendo que nós temos um inimigo. É importante vermos essa fala de um general chinês do século IV, né? Sun Tzu. Ele diz que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Então aqui nós vemos bem claro que se eu conheço o meu inimigo e eu me conheço, eu lutarei sem batalhas e não tenho perigo de derrota, porque eu conheço o inimigo e eu também tenho conhecimento de mim. Agora, aquele que não conhece nem o inimigo nem a si próprio, ele vai ser derrotado sempre. Então, a importância do conhecimento, a importância desse curso, entendermos que nós precisamos ter um conhecimento do nosso inimigo, daquele que é o nosso adversário, entendermos quais as estratégias que ele usa, o quão mentiroso ele é, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, nós precisamos saber como é que ele age e precisamos nos conhecer a nós mesmos, para que nós tenhamos vitória nessa batalha. A importância de entendermos contra quem nós lutamos, mas entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós entendermos a nossa identidade é importante, porque se nós não conhecemos nem o inimigo e nem a nós mesmos, a derrota é certa. E as pessoas andam escravizadas porque elas não têm conhecimento nem do inimigo e nem delas próprias. Então, as pessoas estão escravizadas nas trevas, porque não têm conhecimento. Esse curso ele vai ser importante para que nós venhamos a entender quem é o nosso inimigo, quem é de fato o nosso inimigo e quem nós somos, entender as nossas limitações e quem nós somos em Cristo. Então, esse curso ele vai nos abrir o entendimento para a gente saber um pouco mais de quem é, contra quem nós estamos lutando e como nós podemos fazer para vencer essa batalha. Porque na realidade nós temos 3 inimigos, tá? Primeiro nosso inimigo é a nossa carne, a nossa alma, o nosso corpo, que tem como centro o nosso eu, o nosso ego. É um egocentrismo, o nosso ego está no centro. Quando nós entendemos que nosso ego tem que sair do centro e nos humilhamos entendendo que o centro é o Senhor, então nós temos que entender o que é que está nos prejudicando nessa batalha. Nós temos 3 inimigos. O primeiro deles somos nós mesmos, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso eu, o nosso nós queremos ser ovacionados, nós queremos tudo para nós. É um egocentrismo, é uma imaturidade, é entendermos que nós precisamos ser aplaudidos.
Então a nossa carne é tudo para nós. É como uma criança. Uma criança, ela quer tudo para ela, é tudo centralizado nela. Então a nossa carne, ela precisa ser. Nós vamos ver aqui o que nós vamos fazer para confrontar a nossa carne, para destronar a nossa carne. O nosso segundo inimigo é o mundo. O que nós entendemos por mundo? O mundo é um sistema ético que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que fala contra a palavra de Deus. O mundo, então, é toda uma construção moral que vai contra o que a Bíblia diz. E como nós vemos isso? Né? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, todo esse sistema humano que coloca outros valores no lugar daquilo que a palavra de Deus nos orienta como correto, tudo aquilo que pode parecer que muitas vezes é enfeitado como correto, é o mundo. Né? Tudo aquilo que é enfeitado é um sistema que nos leva a pecar, a agir contrários ao que a Bíblia nos orienta. Então, voltando, nós temos um inimigo, 3 inimigos, né? A nossa carne, que somos nós mesmos, né? Paulo diz que o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse eu faço. Nós temos um sistema mundial que nos leva a pecar, né? Porque o mundo, ele quer, se nós queremos viver piamente, a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos, porque nós vamos contra a corrente. O mundo diz uma coisa, mas nós dizemos, nós não vamos nos mover pelo sistema mundial, mas nós vamos nos mover pelo que a Bíblia diz. E o terceiro inimigo que nós temos é Satanás, o pai da mentira, que luta para fazer com que nós entronizemos o nosso eu, que luta para que nós venhamos a seguir esse sistema contrário ao que a Bíblia diz, a fazermos tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Então, são 3 inimigos e nós precisamos identificar qual desses inimigos está nos prejudicando, nos tirando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos a ser vitoriosos nesta batalha. Então, nós podemos ver que existem batalhas naturais e batalhas espirituais. E nós devemos identificar quais as guerras que o Senhor tem para nós. E não ficar tomando cargas e julgos e fardos que o Senhor não nos conferiu. E Satanás é campeão de fazer isso, de colocar sobre os nossos ombros coisas que não nos competem. Então nós precisamos ter clareza quanto à vontade de Deus, precisamos cada vez mais caminhar em graça e conhecimento, buscando isso, a graça e o conhecimento do Senhor, entendermos o propósito para o qual fomos criados. E esse curso ele vai nos ajudar a isso, né? Então, devemos nos alistar sim nas guerras, mas naquelas que o Senhor tem para nós. E não ficar perdendo tempo com coisas que o Senhor não preparou para nós. Nós vamos ver melhor ao longo deste curso. Mas ter certeza daquilo que o Senhor tem para nós. E isso nós vamos precisar nos aquietar. Nós vamos aprender a ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, entender melhor e abrir mão. Nós vamos ter que abrir mão de coisas que o Senhor não nos pediu para fazer. A palavra de Deus, ela é clara, que quem quiser seguir a Cristo deve tomar sua cruz. E tomar sua cruz, muitas vezes, é renunciar coisas que nós gostaríamos de fazer. Muitas vezes o sentimento de culpa, até a compaixão, o medo, a necessidade de aceitação nos leva a pegar fardos que o Senhor não nos deu. Isso tudo nós vamos aprender ao longo deste curso, né? Então, nós devemos ter atitudes certas. Se nós temos um inimigo que é a carne, ela é confrontada com jejum e oração. A nossa carne, ela tem que ser disciplinada, ela é como uma criança, que ela está sempre gritando e querendo atenção. E a carne tem que ser confrontada com jejum e oração. O mundo, o sistema deste mundo, tudo aquilo que nos é colocado para fazer, que é contrário à palavra de Deus, nós temos que lutar, confrontar o mundo com a nossa fé, né? A palavra de Deus é o nosso guia, o nosso manual. E nós temos que colocar a nossa fé no Senhor.
Então, a carne nós confrontamos com jejum e oração. O mundo nós confrontamos com fé. E o diabo, quando ele vem nos colocar mentiras a nosso respeito, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, o diabo nós confrontamos com a palavra. O diabo vem dizer que Deus nos abandonou e nós largamos diante dele a Bíblia, que diz que Deus é Emanuel, ele nunca nos deixa. Então, tudo aquilo que o diabo vem tentar mentir para nós confrontamos com a palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra, o está escrito, né? Então, as atitudes certas, né? A carne confrontamos com jejum e oração. O mundo nós confrontamos com a fé. E o diabo nós confrontamos com a palavra de Deus. Precisamos identificar o nosso inimigo, aquilo que está tentando nos tirar do caminho, e ter a atitude certa. Então, essa seria o nosso estudo para hoje, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e vamos orar então. Pai, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Te louvamos por ensino, Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, nos nossos corações, porque se estamos aqui ouvindo esse estudo, é porque o Senhor nos dirigiu a isso, Pai. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, e te agradecemos pela tua tão grande misericórdia sobre as nossas vidas. O amado Espírito Santo tem a total liberdade de continuar ministrando aos nossos corações, enquanto aguardamos o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa que está assistindo esse curso, cada pessoa que está participando, que se dispôs no seu coração de conhecer mais sobre essa guerra que nós estamos inseridos. Eu entrego nas tuas mãos. Entrego a minha vida, Pai. E te peço, Senhor, que a tua vontade se cumpra, Senhor, de forma irrestrita. E que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Até o próximo, amados. Deus abençoe.